Vamos lá, galera, vamos dar continuidade ao nosso processo da disciplina de enfermagem na saúde do trabalhador, indo para o nosso módulo 3, que vai falar sobre o caminho para a vigilância e saúde do trabalhador, que é a VISAT. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vigilância e saúde nesse módulo, né? Qual é a estratégia central da VISAT, né? É a investigação, não é um individual, mas um indicador coletivo das condições precárias na relação direta do trabalho. Então a gente vai estar analisando e investigando as relações diretas da precariedade do trabalho e com isso relacionando diretamente ao adoecimento ou ao acidente de trabalho. De novo, recomendo sempre ali o Caderno de Atenção Básica 41, o CAB 41 do Ministério da Saúde, que vai estar direcionando tudo isso que a gente está falando aqui nesse conteúdo, ok? E a importância do protagonismo da atenção primária em saúde. A atenção primária deve ser o papel ativo na identificação e notificação dos casos e a construção de dados epidemiológicos. Então, a atenção primária ela é importante, direcionador e articulador de todo esse processo de saúde do trabalhador, como em todas as outras áreas, né? Então, a gente sabe que hoje a atenção primária em saúde é a porta de entrada de saúde da população brasileira, inclusive na saúde do trabalhador. O que a gente precisa incorporar? Na nossa prática de cuidado, a saúde do trabalhador dentro do nosso processo de cuidado. Então, na nossa anamnese, fazer sempre o entendimento de que não dá para a gente focar somente nos sinais clínicos do adoecimento da pessoa, mas relacionar esses sinais clínicos à sua causa, que pode estar relacionado ao trabalhador, e por isso a gente tem que perguntar para o usuário sobre isso. O que são agravos relacionados ao trabalho, né? Então, qualquer doença, ou distúrbio, né, ou lesão cuja ocorrência ou gravidade ela aconteceu devido à relação causal das condições de trabalho. Então, pode ser um acidente de trabalho, pode ser um adoecimento por trabalho excessivo, né, um cansaço por causa da postura, por o local de trabalho não nos possibilitar um lugar mais confortável, por pressão mesmo de trabalho. Então, isso tudo vai estar relacionado a um agravo direcionado à saúde do trabalhador. Alguns exemplos que a gente já falou antes: Leri Dort, né, esforço repetitivo e postura inadequada, a perda auditiva induzida por ruído, então a dificuldade de audição ocasionadas por uma questão do trabalho. Então, é um caso que a gente tinha muito em atendimento de call center, né? Porque as pessoas ficam com o fone o tempo inteiro, então elas trabalham lá 6 horas com aquele fone, 8 horas, e aqueles apitos que dá, né, e isso causa uma questão repetitiva. Então muitas pessoas adoecem com esse processo. As intoxicações exógenas, agrotóxicos e solventes, então pessoas que trabalham na área rural, muito com essa parte de agrotóxicos e solventes em material de construção, em obras, né, também ocasionado. Os transtornos mentais relacionados aos assédios, à pressão por metas, sobrecarga de trabalho, e os acidentes típicos, né, que são quedas, cortes, queimaduras, que vão dependendo da relação do trabalho. Dentro da abordagem individual na APS, né, a anamnese ocupacional é a ferramenta central, como a gente trouxe no módulo anterior, e vamos reforçar aqui, tá? Então, o nosso objetivo na anamnese ocupacional não é verificar somente sintomas, né? É verificar esse sintoma e tentar fazer um nexo causal com a relação do trabalho, tá? Ou entender que aquele sintoma está relacionado diretamente ao local de trabalho ou à postura dentro do trabalho, ok? E o resultado permite intervenções preventivas individuais, tanto quanto coletivas. Quando a gente faz uma abordagem individual na PE, a ideia é que a gente possa prevenir, mas também tratar as pessoas que estão já acometidas por algum processo, né, de adoecimento. Quais são os componentes essenciais para a anamnese, né? Primeiro, rastreando o histórico e atividade. Então, dentro da anamnese ocupacional, a primeira coisa tem que fazer a identificação, que aí profissão atual, função, setor e tempo de trabalho. Então, observar a rotatividade ou múltiplos empregos, riscos cumulativos. Importante, às vezes, que a gente acha que o adoecimento ocupacional só é ocasionado nesse momento. Muitas vezes eu posso ter tido uma doença agora, ocasionada por um trabalho que eu tive há mais de 5 anos atrás, né? Tive muito contato, a gente vê isso em alguns espaços como
queimadas, né? Então aqui no Distrito Federal a gente tem muito disso, de bombeiros, né? Pessoas que... Os bombeiros até eles vão preparados, mas muitas pessoas que vão despreparadas para tentar salvar, né? Elas, naquele momento elas até não adoecem, mas com o tempo isso, né? Vai fazendo o processo de adoecimento. Em guerras, né? Então as pessoas que vão salvar pessoas dentro de espaços que são destruídos também, isso eu estou falando macro, mas tem questões micros, né? Pessoas que trabalham com muito tempo com gesso, produção de gesso, ou mineração, que são locais fechados, que estão, né, naquele contato direto, tá? Descrição das atividades, então as tarefas rotineiras e extraordinária frequência e duração, a gente precisa saber na anamnese, quantos dias ele trabalha com isso, como é que é a frequência e a duração do tempo, então trabalha 5 dias por semana, 6 dias por semana, quantas horas ele fica naquela posição, ou ele se submete àquele espaço que pode ocasionar doença. As exposições potenciais, então registro de agentes físicos, químicos, biológicos e psicossociais, né? Avaliar o grau de tempo de exposição, então ele está frente naquele espaço por muito tempo ou pouco tempo, tá? E a importância também o uso dos EPIs, né? Que é os instrumentos de proteção individual, né? Verificar se ele faz uso daquele material, se ele recebe esse material, porque é obrigação da empresa fornecer os dispositivos de proteção individual, mas tanto a empresa tem sua responsabilidade de oferecer, como a pessoa tem a sua responsabilidade do uso. Então, porque às vezes a empresa fornece e a pessoa não usa, e às vezes a empresa não fornece, tá? Como é que a gente estabelece o nexo causal? Então, tem uma relação temporal e o histórico de agravos, tá? Pergunta se sintomas pioram durante o turno ou melhoram no repouso, no final de semana. Então, exemplo, a dor lombar aumenta no final da jornada ou melhora com repouso noturno, né? Então, isso é só como um exemplo para a gente poder pensar. E o registro de agravos, né, que ele vai, então, registrar acidentes, afastamentos, né, ou sequelas anteriores, indica uma persistência ou prevenção inadequada daquele processo. Então, a pessoa que se afasta muitas vezes por dor lombar, né, só como um exemplo, uma dor lombar e algum processo, e está várias vezes se afastando por isso, né, é porque tem alguma coisa que ocasiona ali um agravo importante. Uma dica, né? Sempre é importante, a gente pode usar alguns instrumentos, checklists, né? Padronizar e observar sinais físicos durante a entrevista, né? Postura, fadiga, porque vão nos ajudar nessa análise. A clínica, vigilância e articulação, né? Então o exame clínico é de extrema importância, né? Direcionando o risco, né? Audiometria para o ruído, exame músculo-esquelético para LER-DORT, e ali eu vou confirmar a suspeita clínica, tá? O registro, notificação, então prontuário e SINAM, então eu tenho que registrar quando eu determinei o nexo causal, eu tenho que registrar no prontuário e registrar no SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação, né? Lembre, né? Não esqueçam, acidente de trabalho, doença do trabalho, é de notificação compulsória, tá? E articulação, referenciamento ao CEREST, né? Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Confirmação do nexo causal para suporte da VISAT. Então, confirmou o nexo causal, é importante a gente caminhar para o CEREST, porque lá, né, aí a gente vai articular com a Vigilância de Saúde do Trabalhador. A abordagem, então a gente falou da abordagem individual e agora nós vamos a abordagem coletiva da VISAT, né, que é a Vigilância de Saúde do Trabalhador. Ela tem uma sua função na atuação coletiva com foco na modificação do ambiente de trabalho. Então a VISAT ela tem se a atenção primária ela vai avaliar individual, a VISAT vai avaliar o coletivo, o local de trabalho, né? O que pode ser feito para que minimize ou se retire o causador de adoecimento. Tá? Então a gente vai verificar dentro disso os padrões, né, de adoecimento local. A gente vai avaliar também a elaboração de mapas de risco territorializados, né? A partir de visita técnica aos locais de trabalho com apoio do CEREST, tá? E ações educativas que vão de campanhas, né, de prevenção ao adoecimento.
E sempre a articulação intersetorial, Ministério Público do Trabalho, órgãos de fiscalização e conselhos de saúde também de extrema importância nesse processo. Quais são os desafios e a conclusão, então, desse módulo que a gente tem para colocar, né? Primeiro, os desafios. De novo, a subnotificação. E todo módulo eu vou falar isso. A subnotificação muitas vezes é feita por nós mesmos, ou não é feita por nós mesmos, né? Não é feita a notificação e por isso ela gera uma subnotificação. Porque muitas vezes a gente esquece de dentro da nossa anamnese tentar trazer a saúde do trabalhador para dentro da anamnese. Então ela não pode ser algo à parte, ela tem que estar dentro da nossa anamnese, a avaliação direta, se aquela causa de doença pode estar relacionada a uma questão do trabalho. A informalidade, de novo, a omissão de sintomas, medo do trabalhador de perder emprego, também muitas vezes faz com que ele não busque ajuda, né? Principalmente, né, aí quando é um empregador de iniciativa privada, e a baixa integração, falha de comunicação entre saúde, previdência, né, e fiscalização faz com que isso dificulte também essa articulação. Como consideração final, a investigação de agravos é uma prática transversal, gente, tá? Clínica mais epidemiologia. A gente não pode esquecer da parte clínica, mas a parte de epidemiologia. Então, eu vou avaliar e tratar essa pessoa clinicamente, mas eu vou notificar e causar um número epidemiológico para esse processo. Porque esse número epidemiológico, ele vai ocasionar o quê? Programas, políticas públicas para diminuir o agravo de adoecimento frente àquela relação. Então, e muitas vezes a própria fiscalização vai ao local de trabalho, vai à empresa, e ela não é punitiva, ela vai para tentar criar estratégias que se diminui o risco nesse processo. Então, e a APS, para finalizar, é a porta de entrada fundamental dentro dessa relação. A APS, que é a Atenção Primária de Saúde, que é todo o serviço de articulação de todos esses dispositivos. Certo, galera? Valeu, abraço.